tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e continuando com o nosso projeto Mulheres na Política, trazemos agora para vocês a candidata a deputada estadual Thaís Ferreira. Thaís Ferreira é mulher, jovem, negra, mãe de 3 filhos, está aqui nos dando a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória de vida e dando a possibilidade de nós, conscientemente, escolhermos as nossas representantes. Candidata, quero lhe agradecer muito por ter aceito esse convite. É importantíssimo conhecer as nossas candidatas, então te agradeço muito. Gostaria que você falasse um pouco sobre você, se apresentasse, contasse um pouco, com poucas palavras, a sua trajetória e falasse o seu número. Claro. Obrigada primeiro pela oportunidade, né? Eu acho que qualquer espaço que a gente consiga falar sobre o protagonismo e a participação de mulheres nos espaços de poder e tomada de decisão é um espaço a ser valorizado. Então, primeiramente, muito obrigada a você e a quem vai estar nos assistindo. Eu sou Thaís Ferreira, tenho 30 anos, ela já falou um pouquinho, né, dos meus filhos, mas eu sempre repito porque eles são uma motivação enorme para eu estar aqui ocupando o lugar que eu estou hoje. Eu venho de uma família, sim, politizada. Tive contato com movimentos sociais, com a liderança comunitária, né, com a política do cotidiano desde muito cedo, e isso é lógico que foi um exemplo para a minha trajetória. A minha família sempre colocou como um valor a gente ter sucesso, mas compartilhar o sucesso e os saberes, né? Compartilhar saberes e poderes com toda a comunidade. Então, nessa trajetória que já me acompanha já há mais de 20 anos, né, de estar sempre pensando em como criar soluções em ambientes de escassez, como compartilhar poder entre as pessoas e como levar acesso à oportunidade, a conhecimento para pessoas ao meu redor. Vem de comunidade, vem da escola, vem da participação de movimento estudantil, vem da participação já no mercado de trabalho, quando eu começo a trabalhar com meus 16 anos, e também acontece muito quando eu me torno mãe, por isso eu coloco os meus filhos nesse lugar. Minha primeira experiência com a maternidade foi em 2011, engravidei pela primeira vez, e em 2012 o meu filho veio a óbito fetal tardio, né, ainda na barriga, com 34 semanas de gestação, e eu fui confrontada com a negligência médica, com a violência obstétrica, com o racismo institucional na rede suplementar e no SUS, e ali eu entendi que essa causa de saúde da mulher não era só uma causa política que deveria ser resolvida a partir do meu corpo, da minha existência. Era uma causa que me tocava, porque eu era essa mulher, mas minha mãe também foi, minha avó também foi, rebuscando na história da minha família, né? E eu entendi que eu poderia usar o meu potencial de liderança, de agente de transformação, para poder levar acesso a oportunidades de serviços e educação em saúde para todas as mulheres, para que mulheres como eu não precisassem mais passar por essa situação. Então eu crio um negócio social que se chama Mãe Mais. Esse negócio social a gente leva serviços gratuitos e também serviços de baixo custo para mulheres mães de todas as idades e crianças de 0 a 6 anos em territórios populares do Rio de Janeiro. E eu entendo que esse negócio não é para ser só um negócio. Eu entendo que esse negócio também precisa ser política pública, precisa ser protocolo, precisa ser programa e que eu preciso levar acesso para cada vez mais pessoas. E a política institucional se torna esse lugar possível, esse lugar que eu acredito que a gente deve fazer uma afirmação positiva, uma apropriação também positiva para efetivar esse tipo de política que não é aquela política de coragem, é a política de urgência e emergência, porque a gente sabe que vidas como a minha morrem todos os dias. Verdade. Então me responda, na sua opinião, qual a importância da mulher na política? A importância da mulher na política, gosto muito de uma frase que a jornalista Flávia Oliveira utilizou. Eu falo do lugar, né, meu ponto de partida de mulher negra, e a agenda das mulheres negras é tudo. A agenda das mulheres também é muito extensa e até hoje a gente não tem uma participação expressiva como a nossa expressividade populacional. A gente estava falando ainda há pouco, mulheres são 53% da população, somente mulheres negras são 27%. Nós somos o maior grupo demográfico da população brasileira. Então seríamos a maior força eleitoral da população, no entanto, estamos no ranking das mais subrepresentadas. A nossa história de importância na política é uma história que entende a subjetividade e a integralidade do indivíduo. E todos somos seres políticos. Se a política não tem mulheres, se a política não tem mães, se a política não tem pessoas negras, ela é uma política que está em crise. É uma democracia que, na verdade, não é madura, é uma democracia que não nos representa e não é uma democracia plena. Se a gente quer buscar plenitude cidadã, a gente tem que ter a população representada como ela é. Então, enquanto a gente não tiver essa representação, a gente vai continuar sofrendo uma série de problemáticas políticas, porque não tem representação desses indivíduos, não tem oportunidade que eles falem por si.
A gente não precisa mais de validação, de chancela, de endosso. O voto feminino é o voto mais qualificado. Mulheres, quando se colocam para concorrer ao pleito, geralmente são mais qualificadas. A gente tem as candidaturas de mulheres, comprovadamente mulheres com nível superior, mulheres com pós-graduação. A gente se prepara, a gente se qualifica e ainda assim tem esse espaço político negado por conta do machismo, por conta do racismo, por conta do sexismo. Então, ter mais mulheres na política quer dizer qualificar o debate democrático e romper com esses dogmas, esses paradigmas, que são paradigmas do século passado. A gente está falando hoje de mulheres do século XXI e nós somos a protagonista das nossas vidas, somos as protagonistas das nossas ideias e eu acho que a participação nesse lugar é essencial. Então vamos falar sobre saúde? Você falou que passou por uma experiência, então geralmente quando a gente passa por uma experiência a gente tem um olhar diferenciado. Você tem alguma proposta para a saúde e pensando na saúde da mulher, e especificamente da mulher negra? Então, a gente fala de saúde integral, que é a saúde e o bem-estar integral de mulheres. A gente, quando pensa nos recortes sociais, né, a gente sempre coloca o gênero, a raça e a classe, porque a gente fala de um Brasil que sofre estruturalmente com o racismo. Então, esse ponto é um ponto central na nossa candidatura e é um ponto central do nosso programa também. A gente entende que cuidar da saúde das mulheres é corrigir desigualdade pela raiz, porque são mulheres geradoras da vida. Então, se a gente for falar sobre violência obstétrica, sobre negligência médica, sobre mortalidade materna, mortalidade infantil, o feminicídio também, a gente está falando de saúde, quando a gente fala de feminicídio, é bom reforçar que também é um problema interseccional, intersetorial de saúde e segurança pública. A gente entende que as propostas precisam passar por esse lugar para que a gente consiga corrigir essa desigualdade. Quando a gente fala da nossa saúde, a gente tem propostas pensando desde a garantia dessas mulheres ao acesso a especialistas e exames, fora do que já existe no SUS, a gente pensa em como a gente consegue fortalecer o SUS para poder preencher essa lacuna e minimizar, porque a gente sabe que é um processo gradual, minimizar a questão do impacto do racismo estrutural e institucionalizado nele. Então a gente tem projetos de pós-natal, porque a gente tem um número de psicose puerperal, que as pessoas entendem como depressão pós-parto, baby blues, que é muito alto em mulheres periféricas, em mulheres pobres, em mulheres negras, e isso não é considerado. A gente entende que a humanização também da saúde, quando a gente fala humanização, é o atendimento digno e respeitoso antes, durante, pós-parto, e também para mulheres que não são mães, mulheres LGBTs, mulheres mais velhas. A gente entende que a humanização é esse conjunto de práticas que vai garantir que a gente reduz os números de violência. Falando propriamente da gestação, a gente, seguindo com a questão do puerpério, a gente tem um programa também de pós-natal. E o programa do pós-natal é um programa não só para a mulher, mas para educar o núcleo parental dessa nova família. Porque se a gente tem um pré-natal obrigatório para você conseguir ter um parto no SUS, a gente deve ter um programa de pós-natal obrigatório que acompanhe essa mulher nos 6 meses subsequentes à gestação, porque é uma nova vida que se inicia, é uma mulher que tem alterações físicas, hormonais, mentais, que precisa de rede de apoio, e quem são as pessoas do entorno que vão entender que para criar uma criança, para cuidar de um outro indivíduo, não basta só sobrecarregar essa mulher, que também tem que ser mãe e muito mais outras coisas. A gente também pensa na questão das mulheres que estão em situação de rua, em situação de hipervulnerabilidade, e a gente fala de vivência realmente, porque outro dia a gente estava voltando de uma atividade de campanha e a gente viu uma mulher em situação de rua sendo agredida. E ela estava sendo agredida na nossa frente, a gente estava passando pelo ônibus, né? E o que a gente pode fazer para essa população? Criar centros de referências que acolham essa mulher, que entenda que não dá para discriminar, que a reintegração social tem que ser algo não só completo, mas complexo também, que entenda a subjetividade dessa mulher, a condição que ela se encontra, como ela foi parar ali, que faça uma leitura integral desse bem-estar. Então isso passa pelo nosso programa, a gente pensa soluções de fiscalização também, porque existem muitas leis, mas não são aplicadas, então usar força de lei, usar o papel fiscalizador do deputado estadual para garantir que se cumpra o que existe. A gente também pensa a questão de pressionar o poder executivo, né, o governo, a olhar com prioridade para políticas públicas que protejam a mulher no seu caminho de saúde e bem-estar, seja no SUS, seja no Centro de Assistência Social, seja no trabalho também, seja combatendo irrestritamente qualquer tipo de violência, porque isso também é saúde pública. Importantíssimo também. Vamos falar um pouco sobre a educação? Claro. Falamos sobre a saúde, então vamos... Pensando na educação, eu acho que essa proposta da saúde ela é muito interessante, mas a gente vê como que a nossa educação é precária. E às vezes quando a gente pensa numa série de coisas, a gente
dá uma volta tremenda, mas volta na educação. Você tem algum projeto pensando na educação do estado do Rio de Janeiro? Então, a gente tem dois problemas muito graves no nosso estado. Hoje a gente tem 200 mil jovens fora da escola, de 14 a 19 anos, que deveriam estar no ensino médio. A gente teve um sucateamento enorme das escolas técnicas também. Então a gente pensa em fortalecer esse lugar das escolas técnicas, de trazer também oportunidade e acesso para essa juventude, porque a gente fez uma pesquisa e entendeu que o jovem não quer estar na escola porque essa escola já não serve mais para a realidade dele. O processamento de informação não é atrativo, as oportunidades oferecidas também engessam ele no modo como a velocidade da globalização impulsiona ele para um outro lugar. Então como é que a gente pode usar o potencial inovador dessa juventude, usar o potencial produtivo dessa juventude para que ele seja educado em coisas que façam sentido, que sejam de fato úteis e que possam gerar oportunidades de emprego, oportunidades de renda para ele chegar na vida adulta com essa oportunidade. Lógico que a gente precisa de uma revisão nesse sistema, a gente precisa entender qual que seria a melhor incidência, mas criar um programa de inovação social e educação empreendedora, e aí o empreendedorismo não é só aquele de empreender e ganhar uma fortuna, ter investimento, é empreender a si mesmo. Como é que a gente ensina ferramentas socioeducativas e socioemocionais para que esse jovem se fortaleça enquanto indivíduo e entenda que ele tem o potencial de alcançar uma vivência plena, né? Que ele não precisa só sobreviver, porque a gente fala de jovens que estão à margem, jovens que estão à margem da violência, jovens que estão à margem do uso de drogas. Então a gente tem que criar uma educação que ele possa fortalecer como indivíduo. E aí do outro lado, a gente tem um problema também na educação infantil, de base, né? A gente não tem uma pauta, né, no estado, a gente infelizmente não conseguiu cair na ficha de que investir na primeira infância é investir no futuro e que esse futuro não é só médio e longo prazo, é um futuro imediato. Os profissionais da educação básica não têm ferramentas para garantir o desenvolvimento pleno da primeira infância. A gente tem pesquisas científicas que comprovam que a cada dólar, né, investido na primeira infância, o retorno é de 7 dólares no futuro. Então, se a gente quiser pensar em educação para o futuro, a gente tem que garantir as melhores chances na primeira infância, que é de 0 a 6 anos, que muitas pessoas não sabem, né? Primeira infância é esse período fundamental no desenvolvimento de qualquer ser humano, e é ali também que a gente consegue reduzir desigualdades, corrigir desigualdades pela raiz e fazer um nivelamento socioeconômico, falando de gênero, de raça, de classe, muito mais eficaz no longo prazo, e eles serão nossos futuros líderes. Preparar, na verdade, o alicerce dessas crianças, né? Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública? Gostaria de saber a sua opinião sobre a intervenção federal que nós sofremos aqui no estado do Rio de Janeiro e se você pensa na segurança pública e que tipo de proposta você teria. Eu acho que sobre a intervenção, a gente perguntar intervenção para quem? Não é? E a gente fica sem resposta porque, na verdade, se a gente for olhar para os territórios populares e periféricos, a gente já vive sob intervenção há muito tempo. A gente sabe que a intervenção custa muito caro para o nosso estado, para o nosso país e para as pessoas que vivem nas comunidades que são impactadas diretamente pelas abordagens violentas, pela dificuldade no acesso ao trabalho, as crianças sofrem com a falta de escola. Eu tenho também um enteado que mora em comunidade e eu vejo o quanto que a população de fato que sofre e não vê benefício nenhum. Infelizmente a gente tem que reforçar o quanto que essa guerra que se faz é uma guerra que só serve como um projeto para dar continuidade ao genocídio da população negra, da população periférica, e a gente tem que olhar para esse lugar de segurança pública pensando muito mais em prevenção e não em repressão. Porque a repressão a gente já viu que não funciona para nenhum dos lados. A polícia mata e a polícia morre. As crianças morrem. Eu não tenho orgulho nenhum em dizer que meu filho de 4 anos tem um amigo que morreu devido a uma bala perdida. A gente sabe que as balas são achadas porque o endereço delas é certo. Então essa intervenção está servindo a quem? É um questionamento que eu deixo para o poder público e espero poder chegar nesse lugar para questionar, para incidir e para mostrar que segurança pública depende de 4 pilares principais e é o que a gente vai levar para os nossos projetos. A gente pensa muito em segurança cidadã, passando pela prevenção, pela educação, pelo tratamento digno a quem é adicto, quem faz o uso de drogas, né, de forma crônica, e também pensando muito em como é que a gente reduz as possibilidades de repressão e abordagem indevida a essas pessoas. Muito bom. Vamos falar agora sobre transporte. A gente tem uma deficiência tremenda aqui no estado do Rio de Janeiro com transporte público. Hoje a gente tem uma superlotação tanto no metrô quanto no trem. E você pensa no transporte público no Rio? Você tem alguma proposta em tentar melhorar? Sim, os nossos eixos de campanha, né, é bom falar, eles passam pela saúde e bem-estar integral, pela primeira infância,
pelo acesso à cidade, né, que a gente fala que é o direito à cidade. No direito à cidade a gente tem segurança pública e tem mobilidade urbana. Na questão da mobilidade urbana, a gente também fala de cadeira porque a gente vive. Para chegar numa entrevista de emprego, para chegar no acesso a uma faculdade, a gente sabe que quem mora afastado do centro urbano sofre muito. Tanto com o encarecimento das passagens, a gente tem que pensar formas de integração dessas passagens para poder baratear, quanto na perda de linhas sociais que eram um direito nosso e que foram retirados por uma leitura equivocada do nosso território. Então acho que nada melhor do que a gente que conhece o território para saber qual é a nossa necessidade de ir e vir. Como é que a gente combate essa superlotação se a gente não tem outra alternativa digna de ser transportado indo e vindo para a casa do trabalho, indo e vindo da casa para a escola. Então a gente pensa muito nesse sentido de fazer uma integração que realmente faça sentido para as pessoas, de pensar no barateamento e de ter acesso sim a linhas que atendam os lugares afastados e que hoje não são atendidas. Então você me diria que Thaís Ferreira, como deputada estadual, ela seria mais rua do que gabinete? Não só mais rua com gabinete, a gente vai dizer que o nosso gabinete vai ser um gabinete aberto para ouvir as demandas da população que tem que se sentir participante do mandato. O mandato, na verdade, é um instrumento e esse instrumento tem que ser usado para todos. A gente está lá para representar as pessoas e para representar as pessoas tem que ter pessoas do lado. Vamos lá para o nosso bate-bola? Vou lhe fazer uma pergunta, o que vier à sua cabeça você me responde. Política. Ferramenta. Cidadania. Plenitude. Liderança. Coletiva. Democracia. Olha, essa é difícil, hein? Democracia... Realização. Liberdade. Liberdade... Reparação. Agora me responda a minha pergunta. Votar em Thaís Ferreira. Por que votar em Thaís Ferreira? Eu acho que votar em Thaís Ferreira é voltar a acreditar que a gente, enquanto povo, pode sim ter uma incidência política efetiva que faça sentido para cada vez mais pessoas. As pessoas falam de representação, mas a gente precisa de representação legítima. Eu sou uma mulher, mãe, negra, periférica. Isso significa que eu faço parte da maioria da população. No Brasil a gente tem 68 milhões de mulheres mães. A gente fala de periferia, fala de pessoas pobres, 76% do Brasil é formado por essas pessoas. Eu sou, de verdade, essas pessoas e vivi as dores que todo mundo vive todos os dias. E nada melhor do que a gente conhece de fato os nossos problemas para propor as melhores soluções. Está na hora da gente ter nome nessas leis. Então, que o nome seja nosso, seja um nome que nos represente de verdade, de forma legítima, e não só com coragem, mas entendendo a urgência que é para nós ter soluções que de fato façam sentido para o nosso dia a dia. Agora, complete a minha frase. Thaís Ferreira, como representante do povo na Assembleia Legislativa, será? Eu tenho falado muito que se eu for deputada, todo mundo vai ser também. Porque eu acho que, de fato, a representação depende do representante e dos representados. Então, se eu estiver lá, todas as pessoas estarão sentando nessa cadeira junto, a gente vai fazer casa aberta, ouvindo demanda e tentando atender, sabendo que tudo tem um início, tem um meio, tem um fim, que a gente tem limite. Thaís Ferreira, nesse lugar da Assembleia, vai ser transparência, confiança e acolhimento político. Thaís, agora é o seu momento. Fale seu nome, seu número, partido o qual é filiada e peço seu voto. Thaís Ferreira, estou candidata a deputada estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro. A gente tem costumado falar que é muito fácil votar na Thaís. 50010, nosso futuro, nossa raiz. Muito obrigada. Candidata, lhe agradeço muito por ter aceito o convite mais uma vez, tá? Muito obrigada, gostei muito de conhecer um pouco mais. Que bom que realmente nós temos mulheres preparadas para nos representar e com certeza elegemos esse número expressivo. Espero que seja o máximo possível, quem sabe 50% de mulheres, vai ser muito bom. Nós estaremos muito, muito bem representadas. Que bom. E ficamos por aqui sempre falando aquela frase da Lourdes Lutz. No final, somos mulheres, somos meninas, forte como aço e delicada como o mais fino cristal. E vocês não esqueçam, se inscrevam no canal Mulheres Advogadas do Século XXI, @gmail.com.